Olá, eu sou a Vani Marques e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, vamos receber a professora de dança Carla Salvani, formada pela EFE em 1998. Carla trabalha na área desde 1987 e tem muita experiência nos mais diversos estilos. Atua como jurada e coreógrafa em programas de TV e tem sua própria escola de dança. Ela também dá aulas em cursos de pós-graduação na área de dança, arte, esporte e educação. Carla, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, para mim é um prazer estar aqui. Eu adoro a USP, adoro a educação física, então não falta assunto. Carla, vamos começar já falando um pouco da história com a dança. Como começou a sua história com a dança? Eu vou procurar encurtar, porque eu comecei pequenininha e tive a oportunidade de fazer muitos estilos de dança. Então, quando chegou lá para os 18 anos, eu prestei biologia. Biologia. Só que nesse meio tempo eu estava me formando em balé clássico e entrei na dança de salão. E aí minha vida deu uma virada, porque a dança de salão começou a dar muito certo. Com 3 anos de biologia eu larguei e entrei na educação física. Prestei de novo o vestibular, entrei na educação física aqui na USP. E a partir daí, eu já estava inserida de corpo inteiro na dança, já trabalhando com a dança de salão, já tinha minha escola. Então, quer dizer, daí para frente foi só somar o que eu estava aprendendo na educação física, tudo que eu aprendi ali, eu já jogava, já adaptava para dança. Então, eu, graças à biologia, né, eu já entrei mais madura e pude fazer esse link. Mas foi isso, basicamente, dentro desse processo de formação, eu peguei bastante... na época, todas as meninas iam para o balé, quem não gostava ia para natação, não tinha muita opção, né? E então eu pude fazer sapateado, jazz, danças folclóricas, me formei no balé clássico, mas aí realmente me aprofundei na dança de salão. Na dança de salão, eu também... Chega um ponto que você fala, e agora? O que eu faço? Como que eu continuo me desenvolvendo? Aí eu conheci a dança esportiva, que é a dança de salão internacional. E aí também procurei contato com alemães, japoneses, americanos, ingleses, também para ir desenvolvendo. E isso que abriu portas, né? Sim. Profissionalmente, sim. Aí tem bastante história. E como que a dança dialoga com a educação física e com o esporte? Tá. Então, eu tenho levado muito isso para ser refletido dentro da educação, inclusive, porque a gente está num momento de discussão sobre educação física na educação. Como que eu vejo a dança? A dança, eu tenho o corpo, o movimento, mais a música. Então, é um plus. Mas, na verdade, vamos dizer, dá para olhar com os mesmos olhos. Corpo, movimento, música. E também, como que eu entendo isso na educação? Principalmente, quando a gente fala em corpo e movimento, eu estou falando em autoconhecimento. Então, hoje, tanto faz criança ou adulto. Sim. Muitas vezes, a pessoa não se conhece se ela não sabe se mexer. Se ela não domina o seu movimento. Isso é autoconhecimento. E na educação, eu não consigo entender uma criança feliz, um estudante feliz, se ele não sabe se mexer, ele não se conhece. Então, eu vejo toda essa preocupação agora com a educação e como fazer as crianças saírem de todas essas problemáticas que estão tendo de saúde mental, de saúde emocional. E estão esquecendo do corpo, estão esquecendo do movimento, estão esquecendo que essa plenitude, esse autoconhecimento vem daí. E a música, enquanto a dança, a música quer dizer, é só um plus que, até falando em neurociência, ativa sim áreas cerebrais de desenvolvimento motor, além de
emocional, mental, etc, etc. Tem realmente, cientificamente, um diferencial. E quando você entrou na escola de educação física, Carla, enquanto toda essa experiência com a dança, esse gosto da dança que já tinha. Como é que você percebeu isso no esporte, assim? Você falou do esporte também, né? Bom, só para eu entender como é que isso te tocou, porque na você verdade, entrou, né? Não, então eu vou até contar essa história. Quando eu estava na biologia, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada. E na biologia, eu sobrevivia bem. Era aquela boa aluna, né? Assim, quadrada. E eu já dançando, mas também, principalmente balé clássico, que é outra coisa muito comportada. Sim. Só que eu estava já começando a ir para dança de salão. E aqui na USP, eu nem sei se isso ainda existe. Na época, eu tinha resolução 3045, ainda lembro do nome, que eu podia fazer disciplinas em outras faculdades. Sim, tem. E aí, eu, ainda estudante da biologia, vim na educação física fazer danças folclóricas e danças... não vou lembrar Ou seja, já te atraiu. Já ia. Então, eu matava as aulas na bio para ir na educação física fazer aula. Era até aula de danças folclóricas com Maria Alice Magalhães Navarro, que foi uma professora muito importante para a minha história. Enfim, eu olhava lá a educação física, eu ia fazer essas duas disciplinas, eu falava assim, meu Deus, se eu prestar o vestibular e entrar aqui, como que eu vou sobreviver? As pessoas se abraçam, as pessoas, elas são super soltas. O centro acadêmico eu passava de longe, porque só de olhar eu morria de vergonha, porque as pessoas muito soltas, largadas no sofá, né? E eu resolvi encarar isso como um tremendo desafio, mas somado ao trabalho da dança de salão, isso tudo me ajudou realmente a soltar. Então, acho que no comportamento, a educação física já foi tremenda para mim, fez muita diferença. E o que acontece? Eu tinha um olhar ali da pedagogia do movimento, eu estava falando de esporte, eu estava experimentando as aulas esportivas, mas tudo isso já com amadurecimento. Como eu posso usar isso na aula de dança? Então, a pedagogia, por exemplo, na aula de natação, da forma como foi tratado, eu achei fantástico. Falei, dá para fazer a mesma coisa na dança. Então, esse transportar a informação, adaptar e aplicar. Que é o que eu falo também em relação à dança esportiva. Muita gente fala assim, da dança de salão. Não gosta da dança esportiva. Tu fala, tudo bem, você não precisa gostar da dança esportiva, mas tem muito conteúdo que você pode usar. Exato. Então, essa que é a questão. E na faculdade... A gente treina esse olhar mais, como é que eu vou falar? Questionador e de você separar o que me interessa, o que não me interessa e como eu faço, como que eu jogo uma informação que não me interessa no conteúdo que me interessa. Claro. Como eu faço isso? Então, essa transposição que é o clique. E às vezes mais na frente que você vai perceber isso. Exatamente. Mas como eu já entrei na educação física um pouquinho mais madura, eu estava uns 3 anos a mais do que o pessoal da minha turma, então eu já tinha um pouquinho mais dessa percepção de aproveitar. Que eu falo, a gente tem que aproveitar toda a aula, até aquela aula que é horrorosa, você fala assim... Tudo que eu não quero fazer. Exato. É verdade. Então, quer dizer, tudo se aproveita. Sim. E essa que é a questão. Então, como eu gosto da dança esportiva, eu gosto do treinamento. Eu fui presidente da Confederação Brasileira de Dança Esportiva. Então, quer dizer, a gente se aproximou das Olimpíadas. Eu falo disso nas aulas, né, que eu dou. Falo de Olimpíadas, de arbitragem, desses detalhamentos todos.
Então, eu adoro pegar um casal para treinar pesado. Legal. Mas a gente tem que entender que não é só isso. É como o futebol de Copa do Mundo, eu tenho o futebol de rua. Sim. De brincadeira. E é isso, a dança é a mesma coisa. Quem quer se divertir, quem quer alto rendimento, eu tenho conteúdo para tudo isso. Como que eu faço adequadamente cada proposta. E a sua formação na FE influenciou sua trajetória? Eu acredito que sim, né? Bastante. Muitíssimo. E que experiência e aprendizado você guarda até hoje, assim, da formação da FE e essa influência na sua trajetória? Assim? Vamos pensar um pouquinho. Na verdade, assim, muitas coisas... Eu sou coordenadora da pós-graduação, né? Dança, arte, esporte e educação. Isso. Então, tem muitas coisas que eu admiro na educação física daqui da USP, que eu trago comigo, que é principalmente a reflexão a respeito do que a gente está fazendo. Certo. O que eu vejo nas outras faculdades é a educação física no fazer. Quando, na verdade, a gente tem que trazer justamente o conteúdo, a reflexão, como eu faço, como eu melhoro, como eu atinjo as pessoas, como eu sensibilizo as pessoas. Ou seja, não é só fazer, é estar atento àquilo que se está fazendo. Sim, e não só o movimento em si, vou movimentar. Não é só a mecânica da coisa, né? Mas sim a reflexão. Então, na somatória, eu vou falar o seguinte, que a diferença é que a gente se veja como profissionais de desenvolvimento humano. Sim. Que é muito mais profundo do que o movimentar. O movimentar está dentro. Se a gente está falando de criança, de escola, de autoconhecimento, vai muito além. Então, na somatória da educação física, eu entendo que é isso, que a faculdade me trouxe uma reflexão muito profunda, muito séria. E que é isso que eu vejo, assim, que é um diferencial lindo, profissional, que a gente tem no mercado, que a gente deve aproveitar. Sim. E... conta pra gente um pouquinho quais são as diferenças entre trabalhar a dança como a expressão artística e a dança esportiva. Você já até começou aí a falar um pouquinho, mas fala mais pra gente dessa diferença. Olha, na verdade, eu vejo a dança como um misto. Por conta do CREF, quando o CREF foi organizado, o CREF já tem, creio que 20 anos, mas eu vivi a organização do sistema do CONFEF, CREF. E havia uma discussão muito grande entre colocar a dança, as artes marciais dentro. Não é. E de um lado radicalizaram, do outro... É sempre assim, né? Tem as radicais das duas pontas. E o pessoal da dança, os extremistas do lado da dança, a dança é arte. Tá, a dança tem arte. Como a ginástica rítmica, por exemplo. Certo. Tem arte, mas é inegável que tem corpo, movimento e, portanto, tem responsabilidade do profissional. O profissional tem que ter conhecimento. Sim. Para mim é indiscutível. Agora, tem arte? Tem. Tem a parte artística? Tem. E isso não vale mais ou vale menos. Não é uma questão de colocar na balança. Então, isso para mim, não importa a dança. Se for dança esportiva, da mesma forma, vai ter uma arbitragem olhando a parte artística. Porque não faz sentido uma dança sem arte. Né? Acho que não existiria. Uma dança sem arte seria outra coisa. Né? Nem melhor nem pior, mas seria outra coisa. Então, é essa questão. Tudo é colocado na balança como se fosse melhor ou pior. E não é. É simplesmente uma combinação. Agora, como que eu entendo? Existem trabalhos pedagógicos que dão mais peso para o artístico e outros que dão mais peso pro mecânico da coisa, né? Até o pessoal da arte fala, vocês são mecanicistas. Ok. Também. Mas o grande lance é como somar, como desenvolver, pedagogicamente falando.
eu entendo que eu preciso, Carla, agora é muito pessoal, eu preciso entender o que eu vou fazer, para depois eu pôr expressão. Uma vez um fotógrafo falou para mim, eu preciso entender como funciona cada botão, como que eu mexo na máquina, para depois eu produzir a arte, porque fotografia é uma arte, mas não existe arte sem técnica. Quando ele falou isso, eu falei, que maravilhoso, isso funciona na dança. Então é isso que eu tô te falando. Tudo que a gente ouve, a gente transporta para a dança, né? E encaixa. Então é isso, eu entender o meu corpo, eu entender quem eu sou, eu entender o meu movimento, faz com que eu tenha material para produzir arte. E é muito, muito particular isso. Exatamente. Porque cada pessoa, a gente estava conversando antes, a gente entende de uma forma. E quando a gente entende, a gente consegue passar isso de uma forma tão genuína. Exatamente. Né? E ver o que você está falando, né? Hoje o assunto é saúde mental e saúde emocional. Sim. Aí você pega qualquer pessoa e fala assim... Vamos falar da sua vida. O que você quer? O que você faz? O que você busca? E normalmente as respostas não combinam entre si. Mas é isso. Eu nem sei o que eu quero. Eu nem sei quem eu sou. Eu nem sei o que eu posso. Claro que eu fico desequilibrada. Então, eu sei que o meu posso é limitado. Mas dá para eu me desenvolver. Então, quer dizer, você passa a ter metas, você passa a entender até onde você vai. Né? Claro, então é nesse ponto que eu falo, o autoconhecimento de corpo, de movimento é fundamental para a felicidade. Sim. A gente está falando em felicidade na educação, na vida. É essa a diferença. Interessante. E delicadíssimo. Delicado, e delicadíssimo, porque bonito. Hoje a briga que tá para a gente manter educação física na escola, né? E outra, assim, quando se fala em atividade física também em saúde, qual que é a primeira imagem do leigo? Academia. E a academia é aquela coisa assim, 1, 2, 3, 4, é super quadrado, né? Não tem criatividade nenhuma, não tem arte nenhuma. Então, ok, precisamos, mas há outros caminhos que talvez deixe as pessoas mais felizes. Algumas, né? Quem tá feliz na academia fica, tá tudo bem. Sim, eu entendo. Tá tudo bem também. Eu entendo. E quais são os desafios particulares da dança competitiva quando comparada a outras modalidades esportivas? Olha, bom, em termos de dificuldades, primeiro eu vou colocar o que tem de igual. Porque quando a gente fala em dança esportiva, as pessoas já tremem, porque a maioria não conhece, né? Então fica inseguro. Mesmo o pessoal da dança não conhece, então fica muito inseguro. E eu falo para eles, pensem em qualquer esporte, compara, é a mesma coisa. Então, por exemplo, tênis tem ranking, dança também. Futebol tem arbitragem, dança também. E assim vai. Tem antidoping? Dança também. O dia que eu falei isso na pós-graduação, o pessoal... antidoping na dança? Não, gente, é isso mesmo. Tem, porque vai ter gente que vai usar substância que não pode para ter um desempenho melhor. Isso. Quer dizer, a realidade é exatamente a mesma. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. É igual. E as pessoas veem ainda com muito estranhamento. Mesmo as pessoas da dança esportiva da Europa, muitos olham ainda a dança competitiva como esse olhar só artístico. Fazem treinamentos sem fundamento da educação física. E claro que dá muita coisa errada. Tá certo? Então, assim, não é falar que a gente está atrasado, não. Na Europa, a gente sabe que tem muita gente que dá aula de fitness e de dança e não precisa de formação. Então, já veio gente de Portugal. Carla, estou indo para o Brasil, quero dar aulas de fitness. Você é formado? Não, então não pode.
Não vem para o Brasil pensando que você vai trabalhar, porque você não vai. Não com isso, porque você vai estar ilegal. Quer dizer, talvez até consiga trabalho, mas ilegal. Então, essa é a questão. Então, lá nós também temos discussões. Agora, em termos de diferenças, o que acontece? Como dança esportiva é um esporte novo e desconhecido aqui no Brasil, então a gente ainda tem muitos impasses, muitas coisas mal interpretadas. Então, gente que fala que trabalha com dança esportiva em cadeiras de rodas, eu trabalho. Não é? Estão trabalhando com dança em cadeira de rodas e chamando de dança esportiva. Não é? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Tem também a dança de salão dos Estados Unidos. Ela é diferente da nossa como a dança esportiva. Mas tem uma dança de salão dos Estados Unidos que não é dança esportiva e que as pessoas têm contato, né? O pessoal da dança de salão vai lá e fala, e agora eu sei dança esportiva. Não é. De novo. Tem uma dança simplificada lá, que é a dança de salão deles. Então, precisa tomar muito cuidado. Como esclarecer isso? Então, tem que ir no lugar certo, nas pessoas certas, procurar associações certas, verificar. Porque tem... Como qualquer esporte, nós temos o Comitê Olímpico Internacional. Abaixo do Comitê Olímpico Internacional, nós temos o Comitê Olímpico de cada país. E abaixo do Comitê Olímpico de cada país, eu tenho uma organização oficial de dança esportiva. Certo. Então, é por aí o correto, né? Procurando essa hierarquia, você não erra. Agora, também é preciso pensar nesses impasses que você fala, né? O que tem de diferente com os outros esportes? Que a dança esportiva, como o futebol tem o futebol de várzea, na dança esportiva tem muita gente que não gosta de competir e tem a dança esportiva só para se divertir, como o futebol de várzea. Exatamente o mesmo comportamento. Então, também tem essas coisas. Agora, falando de Brasil, o que está acontecendo? Eu fui presidente da Confederação Brasileira de Dança Esportiva nos 8 primeiros anos. Foi de 2005 em diante, 8 anos. E a gente estava começando a desenvolver. O principal papel naquela época foi de divulgar o que era dança esportiva, porque as pessoas não conheciam, ninguém nunca tinha ouvido falar. Daí começaram os programas na TV, que foram disseminando. Agora, o que está acontecendo? Com o breaking, aí já houve uma organização melhor a partir do Comitê Olímpico Brasileiro, já tornou isso mais sério, essa organização, porque a princípio a dança esportiva era a única olímpica. Não faz parte da Olimpíada, mas é considerado esporte olímpico. Já são... Desde quando? 1998, se eu não me engano, agora. Não lembro bem a data. É coisa de quase 30 anos que já é esporte olímpico. Mas o breaking passou a perna da dança esportiva e entrou na Olimpíada muito mais rápido. Foi transformado em esporte olímpico e virou... Foi até um processo meio estranho, mas ok. E nessa corrida de ter que organizar tudo, vem um monte de maluco... né? Agora eu vou fazer, agora eu sou chefe disso, eu sou presidente daquilo, eu faço... Então, isso acontece, a gente sabe, em todas as áreas, todos os momentos. Então, de novo, tem que separar o joio do trigo, saber exatamente quem é sério e quem não é. Então, eu acho que esse é o grande desafio do momento. Carla, você foi coreógrafa de ala da Vai Vai em 2015. O ano que a escola se sagrou campeã no Carnaval Paulistano. Conta pra gente como foi essa experiência. Essa experiência é completamente diferente, né? Nem da educação, nem do esporte. O que você estava fazendo na escola de samba? Mas, né? Tudo... É assim, quando a gente gosta da nossa área, o que você faz? Você tenta experimentar em todas as possibilidades possíveis. Então, era a criança, era o idoso, e assim surgiu o convite de eu coreografar. E eu falei, puxa, eu não tenho nada no meu currículo com o samba, com a escola de samba. Eu vou, eu adoro um desafio, como o pessoal da educação física normalmente é assim. Lá fui eu.
Foi muito interessante, dei uma sorte tremenda que a gente foi campeão. Pronto, tá no currículo, não volto nunca mais. Que bacana. Por quê? Lá, de novo, não tem a estrutura da escola de samba, pelo menos aonde eu fui, é muito familiar, né? Então é aquela coisa assim, tem a família desde as crianças até os avôzinhos, ensaios, a velha guarda, né? Tudo é aquela estrutura familiar. E os ensaios é aquela coisa muito no grito, sabe? A organização toda muito no berro. E na época eu já estava ligada à faculdade, à FMU, pedi o salão, que é enorme, levei os ensaios da minha ala para dentro da faculdade. Legal. Então eu tinha paz, eu conseguia falar baixo, conversar uma ala com 58 pessoas, conversar com as pessoas, combinar, fazer os acertos e assim, tudo com muito respeito, com muita tranquilidade. Daí o pessoal da escola de samba falava assim, semana que vem a gente vai lá ver. Ai, meu Deus, daí eu já preparava o povo, falava assim, ó, vai ter grito, vai ter berro. Ou eles vão gritar que tá lindo, ou vão gritar que tá... sabe? E era assim mesmo, meio chocante. Mas já estava todo mundo preparado, tudo bem. Então, para mim, é o tipo da coisa assim, foi super legal, deu super certo. E a gente mantém amizades até hoje, do tempo da escola de samba. Mas, para mim, assim, foi uma experiência que teve começo, meio e fim. Entendi. E foi maravilhoso, né? Temos sorte. Você falou de curiosidade, né? De lá, eu sou uma pessoa curiosa, então eu fiz aulas de samba recentemente. Eu fiz 3 aulas de samba. É o máximo. Porque eu quis entender um pouco esse movimento mais, né? Aí foi bem bacana também. Não, experiência bacana. Assim, ela ali atrás, antes da gente começar, ela contou pra mim que ela fez balé adulto também. Fiz, gente. E é como se você tivesse um corpo pro balé e outro pro samba. Totalmente diferente, gente. Sim. Precisa experimentar. Mas aí é que tá. Tudo é experiência. Vai, experimenta, bate a cabeça. Uma das coisas que eu acho fantásticas no processo da pedagogia do movimento que eu aprendi na educação física é o aprender a errar. Eu acho que essa casa me ensinou a rir do erro e seguir em frente. Exato. Essas coisas não têm preço. E aí você consegue, experimenta uma coisa, não foi grande coisa, mas vamos de novo. E ao mesmo tempo você entende, por exemplo, um movimento de braço e fala, nossa, como isso aqui me lembra balé, e eu tô sambando, sabe? Então, também conversam, não é bacana? Claro, muito legal. É muito bacana você estar aberto, né, para novas experiências. E você sabe que foi mais ou menos a minha história, porque eu era bailarina clássica e depois eu fui aprender samba e era um dos meus piores gêneros musicais, era o samba. Eu me dava bem muito no tango. E era até para eu ser tangueira. Mas como eu gosto de desafio, eu falei, não, eu vou ser generalista. Eu vou tratar da dança de salão de várias, eu não quero fechar em um só. Acho que foi uma boa escolha. Eu perdi de um lado, ganhei do outro, mas gosto. Mas assim, o samba para mim foi uma das danças que mais demorou para eu desenvolver. Soltar, desgrudar do balé clássico. Agora é samba. É que nem falar assim, agora é basquete, a gente anda assim, agora é vôlei. E é muito interessante porque... você tem um gesto diferente, uma comunicação. Assim, eu sambo nas festinhas e tal. Aí você chega na aula, assim, aí você fica... Cada parte do corpo, assim... Então já fez dança do ventre? Aí você vai ficar louca. Não, nunca fiz. Mas fica aí a dica. Carla, conta pra gente, o que você considera, assim, uma maior conquista, assim, na sua carreira? Que vem na sua mente, assim, quando... Então, isso é muito legal, porque a gente estuda pra caramba, a gente tem um histórico legal, eu sou super orgulhosa de ter me formado na USP, eu acho que é um tremendo diferencial mesmo, muito legal, e realmente considero que foi uma tremenda formação, que na verdade nos encaminha para continuar estudando a vida inteira, mas assim, desde o início...
Traz uma amplitude, né? Sim. Um olhar. Eu acho que fui muito bem encaminhada. Muitos dos meus colegas, eu acho que a minha turma em particular era uma turma bem teórica. De lá, da minha turma saíram muitas pessoas que hoje são da área acadêmica, são super sérios, respeitados, e sigo eles, acho o máximo. Tem muita gente muito boa. E, de repente, na minha vida, eu fui pra Globo. Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho aí também. Então, não, foi muito legal, a experiência é muito legal. E na Globo, de novo, me abriu muitas portas. Mas, depois eu volto pra Globo. Mas, bom. o que acontece? A partir do momento que eu fui pra Globo, primeiro eu apareci como jurada. Então, assim, a vizinha que nem me conhecia, me via no programa lá no... Jurada de dança. Do Faustão, da Dança dos Famosos. A vizinha que nem me conhecia, começava a gritar e aplaudir. Eu falei, gente, as pessoas consideram isso importante. A minha vizinha tá de jurada, que absurdo. E realmente era um frenesi. Legal, me abriu portas. Você estranhou um pouco no começo. Na verdade, eu entrei porque, assim, o SBT me viu como presidente da confederação, falou assim, pô, esse é um título legal para ser a nossa jurada, chamaram. Do SBT pra Globo foi um pulinho, né? Foi fácil. Mas, por outro lado, fiquei 15 anos na Globo. Bastante porque tempo. eu fiquei mais ou menos metade desse tempo como jurada, e daí me chamaram para dentro para ser consultora. Claro. Aí eu ajudava nas coreografias e era um trabalho muito mais legal, interno. Mas o que aconteceu? A partir daí, ninguém queria mais saber se eu tinha estudado, se eu tinha currículo, se eu tinha outras coisas legais, se eu tinha opiniões a respeito da educação, ou da arte, ou nada, acabou. Então, nesse ponto, foi muito negativo, porque você pega o currículo e rasga. Só que não é uma coisa que eu quero fazer. Eu super valorizo, né? Então, quer dizer... De novo, tem um ponto bom, tem um ponto ruim, mas essa interpretação é por conta das pessoas, né? Que acham que o mais importante é ser celebridade. Eu estava até conversando, se não fosse por isso, eu não estava aqui hoje. Imagina. Mas, assim, tantas coisas importantes que a educação física trouxe. Né? E só fui parar na Globo porque eu tive esse respaldo daqui da faculdade. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, você perguntou da Globo, eu vou completar. Fui pra Globo, fui jurada. O que eu precisava explicar para as pessoas? Quando você é jurada, você sofre tanto quanto quem está competindo. Porque se você é um jurado sério, você vai se empenhar para ser justo. E é muito difícil, ainda mais naquele sistema da dança dos famosos, que dança um primeiro e você tem que dar nota, sem ver os demais. Para mim era quase impossível. Nessa época eu já tinha estudado arbitragem. Qual que é o princípio da arbitragem? Se eu tenho 5 casais dançando, como na dança dos famosos, eu estou julgando por comparação. Se são 5 casais horríveis, vai ganhar o menos pior. Tá tudo bem. Como que eu posso dar nota pro primeiro sem ver os outros 4 se é comparação? Então, o princípio da arbitragem já não casava lá dentro. Entendi. Então, eu sofria demais para ser justa. E, na verdade, que a gente estava quase fazendo uma adivinhação. Então, me perguntavam assim, mas lá dentro tem marmelada, eles pedem para... Não, nunca vi nada, nunca me pediram nada. Pelo menos assim, no que eu vi, sempre foi super justo e transparente. Mas, Carla, o seu conhecimento, todo o seu currículo, para você colocar como jurada, eu acho bem bacana a oportunidade, né? Porque ali você, apesar de você não ver os outros competidores, mas você consegue avaliar um corpo, sabe? Então, aí traz o seu currículo do que você estava falando, traz do tudo olhar, isso para você. Reflexão, Por isso e você a técnica detalhada. Mas era uma loucura, mesmo assim, Avani, eu vou te falar.
eu sempre era a última da bancada. Isso era horrível, porque justamente sabem que tem mais conteúdo, vai deixar por último. Então vinham os 3 artísticos, e aí vinham e falavam. Um dia, os artísticos falaram tanta técnica, e eu esperando, porque eu nunca sabia o que eu vou conseguir falar. Não vai sobrar nada. Aí o Faustão fala assim, hoje banana tá comendo macaco, querendo dizer, né, que eles estavam fazendo o papel que não era deles. Outra vez, o jurado falou assim, era dança cigana. A dança cigana sempre se dança descalça de cabelo solto. E eu pensei, ele tá pensando na Esmeralda lá do Corcunda de Notre Dame. Só que e eu não quis desmentir o jurado famosão. Não quis desmenti-lo, mas a verdade é que ele tá totalmente errado. Eu falei, ele foi consultar no Wikipedia e nem leu a página inteira. Porque nós temos ciganos da neve, que dançam com botinha vermelha. Nós temos ciganos que a solteira dança de trancinha e a casada de coquinho. Então, existem N codificações. Dança cigana é de todos os povos. Como que ele pode reduzir a uma dança cigana como descalço de cabelo solto? É muito estreito. Só que aí, lá, eu tinha que fazer muito mais o jogo de não ser agressiva, né, com os demais. Entendi. Eu via, assim, bailarinas caindo, né, faziam salto e desmontavam. Ai, o que você achou da dança, gloriosa Carla? Linda! Porque eu não vou falar que as bailarinas estão feias. Não posso fazer isso. Então, a gente tinha, assim... Mas você achava? Ai, eu via um monte de defeito. Linda! E a outra codificação, por exemplo, lá eles falam, não dê nota abaixo de 9,5. Mas... falando de lógica de arbitragem esportiva, se eu tenho 9,7 é ruim, 9,8 é médio, 9,9 é bom. Eu tenho um parâmetro, né? De baixo, médio, alto. Pronto. Eu consigo ser justa. Sim. E se eu achar demais, eu dou 10, tá bom. Mas eu, ainda assim, dentro do que eles me restringem, eu consigo colocar um parâmetro de arbitragem justo. Uma nota ruim, uma média e uma boa. Tá, mas pelo que você falando assim, eu pensando aqui, acho que você se sentiu um pouco limitada, talvez? Não, o limitado ali me sentia, mas mais por questão que eu não posso ofender um famoso, eu não posso falar mal das bailarinas que são do programa, eu não posso criticar um jurado que falou besteira, que sempre falava, mas... a gente tem que ser polido, então passar uma mensagem legal, que as pessoas entendam, aprendam, tal. Ao mesmo tempo eles falavam, cuidado com a forma que você fala, você está falando para um público leigo. Mas assim, no final das contas, como profissional de educação física, eu acho que a comunicação é extremamente importante, como a gente comunica. E a gente tem sempre que procurar ser positivo, mas falar a verdade. Claro. Né? Então, nossa, tudo isso era um peso tão grande, você ter que pensar em todas essas coisas. Eu saía de cada programa totalmente esgotada. Entendi. O dia que eu passei para consultora, para bastidores, nossa, foi um alívio. E você podia falar. Eu podia falar, corrigir, fazer, era o dedinho, o detalhinho. E o olhar assim, o olhar assado. Não, agora a câmera vai fechar, então o olhar é diferente. Tudo isso, né? Também aprendi muito em função de iluminação, câmera, linguagem. Sensacional. Mas assim, é muito delicado. Muito delicado. Entendi. Foi uma experiência, né? Foi. Adorava. Olha, você já trabalhou com os mais diversos estilos aqui, que a gente já conversou. Desde ballet clássico até escolas de samba. O que todos esses estilos têm em comum? Eu acho que você até já falou um pouquinho, mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa... Quero. Até porque eu tenho frequentado já, é o terceiro ano que eu vou como palestrante no maior congresso de educação da América Latina, chama BET Brasil. Tá.
Então, isso tem me mexido muito comigo. Eu tenho visto as preocupações, por exemplo, esse ano o assunto principal foi inteligência artificial. E muitos anos a tônica é tecnologia. Então, a gente vai lá falar de corpo, de movimento, fala assim, isso aí é patinho feio, né? Isso aí... E, na verdade, que a gente considera super importante. Mas... Então, voltando, qual que era a pergunta? A pergunta é dos diversos estilos, desde balé clássico até escolas de samba. Obrigada. Então, voltando. Então, eu tô falando que tem comum? Tô falando do congresso porque, na verdade, todos os estilos de dança, não importa o teu gosto, a tua facilidade, você vai aonde você se sente bem, onde você gosta da música, isso te ajuda, é para lá que você vai. Mas o que eu vejo em comum e para a educação, por isso eu falei do congresso, é a cultura. A cultura que está inserida. Então, toda dança, todo estilo, ele traz uma história, ele traz uma cultura, ou um povo, um país, uma música. Então, eu gosto muito. Se eu desenvolvo samba, eu quero fazer o samba puro. Se eu desenvolvo tango, eu quero o tango mesmo da Argentina. Tem o tango da dança esportiva? Tem. Eu considero até uma outra dança, porque é muito particular as danças de competição. Mas o que acontece? O pessoal dança tango e põe passo de bolero. O pessoal dança samba e põe passo de forró. O pessoal dança forró e mistura com sertanejo. Pode. É tua dança. Você põe o que você quiser. Mas eu entendo que você manter a característica original de cada dança, a herança cultural mesmo, exatamente, você agrega muito conteúdo, muita informação e cultura. Então, quando você mistura tudo e bagunça tudo, quer dizer, que cultura é essa? Já virou um caldeirão de sei lá o quê. Pode misturar? Pode, que nem sertanejo. Meus alunos na pós-graduação ficam assim, professora, você considera sertanejo uma dança? Não, sertanejo poderia ser um gênero musical, mas nem é. Dentro do sertanejo se toca forró, se toca country, se toca bachata, se toca... O que tiver, eles vão transformar numa cara de sertanejo, com aquela letra, né? De sofrência, aquelas coisas. Mas são várias danças, tem vários gêneros musicais que eles tocam. E a dança, então, ela tem nuances. Se a música tocada pelo sertanejo parece um samba rock, naturalmente vai te levar a dançar mais parecido com samba rock. Só que como chama tudo sertanejo, quem tá dançando mistura tudo, então vira uma salada. Mas essas misturas, elas podem aproximar culturas? Então, justamente. Porque tem um outro lado, né? Aí, eu falo pros meus alunos que eles ficam muito bravos, né? Porque eles falam assim, tá desrespeitando tudo, o que é, o que não é? Eu falo, mas eu sou professora, eu não posso resolver. Essa minha pergunta vem pra eu entender. Porque essa inquietação. É inquietação mesmo, porque você falou que da herança cultural, e eu acho que quem vai ensinar samba precisa ser aquele samba. Mas samba ao mesmo puro. tempo, eu vejo que a gente vê muitas misturas, e essas misturas, aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, elas aproximam as culturas? Então, a mistura é rica. É como o nosso país é um país misturado, miscigenado, então. e também é cultural, beleza. O que acontece é que eu acho que culturalmente a gente tem um processo. Eu vou falar lá da lambada, que foi o meu início da dança de salão. O que aconteceu no começo da lambada? Os puristas só pode dançar assim, não pode separar. Só sainha balançando. Sainha e tal. Aí, os mais malucos começaram a fazer uns giros que vieram do rock and roll, rock anos 50, esses giros que se faz no forró. O que a gente mais vê são isso. Hoje a gente vê muito no forró. Veio do rock and roll. Teve gente aluno novo, jovem, falou pra mim assim, professora, o rock tá copiando os giros do forró. Não, meu filho, é o inverso. Né? Anos 50. Também como é importante estudar conteúdo. Você pode misturar, mas estuda. Então, mas a questão é essa. Então, os espertinhos lá na lambada pegavam esses giros, que são muito legais, e começaram a pôr na lambada, e ficou muito bom.
Aí vinham uns outros malucos que pegavam passo de tango, punham na lambada. Ficava horrível. Aí o pessoal falava assim, fulano tá fazendo... Passaram uns anos, o que aconteceu? O que era bom e ornou, combinou, ficou. Passou a ser lambada. O giro tinha um jeito próprio de lambada, não tinha mais cara de rock. Tá. Então, culturalmente, a lambada se apropriou de outras culturas e nasceu um corpo lambada. É isso, Entendi. né? Enquanto dança. O sertanejo provavelmente está nesse processo. Daqui 10 anos vai ter uma dança realmente com característica de sertanejo, com jeito de sertanejo, com a personalidade de sertanejo. Vai ter ainda, calma. O processo é meio indigesto, mas culturalmente é assim que surgem coisas novas. E a gente tem que aceitar também. É complicadíssimo, né? Mas são muitas coisas. É bom ouvir. Existe algum estilo com o qual você se identifica mais? Te ouvindo assim, eu até fiquei pensando, mas eu quero que você... O número 1? Número que você, assim, você fala, seu corpinho vai lá. Não, eu vou falar 3. Três, tá bom. Se tocar, me tira da cadeira. Tá. Um é dança americana, tipo Fox. O que é o Fox? O Frank Sinatra, New York, New York. Depois Michael Bublé regravou muitas músicas, né? Pam, pam, pararam, muito bom pam, pam, pararam. Bublé. É engraçadíssimo se você prestar atenção. Se estiver num casamento, tocar New York, New York, você vai ouvir a mulherada. É muito engraçado. O comportamento no salão muda na hora. Então, pra mim, também me levanta. São músicas bonitas e glamourosas até. Eu acho muito legal. É bonito. E... Nossa, agora São foi 3. pra 4. Vai 4. A valsa eu também adoro. Tá, valsa. A valsa eu adoro. Eu acho assim... Das danças de salão, a mais clássica, sem dúvida, que ainda traz música clássica, e tá aí o maior valor dela. É o link da dança de salão da nossa cultura atual com as músicas clássicas. Então, falando em escola, seria muito importante mantê-la. Claro que eu vou apanhar um monte de estar falando isso, mas cultura é cultura. Então, eu gosto muito. E a valsa bem dançada, eu tenho valsa lenta e valsa vienense. O que a gente vê é só a valsa vienense. Gira para um lado, gira para o outro, acabou. Mas a valsa lenta, ela é riquíssima, tem passos lindos, levanta a perna. É muito bonito. O tango, que era para eu ser tangueira, não fui, mas assim... Eu gosto demais, principalmente do tango novo, do tango eletrônico. Adoro, de novo, é uma renovação do tango. Muita gente combateu. E aquilo, talvez os jovens não gostassem de tango, mas os jovens podem gostar do tango eletrônico. Se aproxima novas gerações. Então é muito legal. E eu adoro. Você sabe que a gente falou de se surpreender, né? E o tango, pra mim, você falando de tango, me fez lembrar que uma vez eu viajei, a primeira vez que eu viajei pra Buenos Aires, nós fomos numa casa de tango, óbvio. Ai, é demais. E aí legal. eu fui, só porque a cultura tá lá, vamos lá ver como que é o tango. Mas eu chorei muito e eu não sabia. Emocionou. Eu chorei demais. E aí o pessoal que tava comigo começou a rir porque tava achando, mas por que você tá chorando tanto? Porque me emocionou coisa muito. Te trouxe. Me emocionou demais. Às vezes deve trazer lembranças, eu sei lá, né? achei lindo, lindo. Aí fui na livraria, comprei tango pra ouvir, assim. Mas, bom, eu acredito nisso, ancestralidade, essas coisas legal. Todas, porque não é possível, da onde, né? Chorei, Ai, sim. Gente. Mas a outra dança que eu gosto muito atualmente, que mexe demais comigo, que a gente tá falando de ancestralidade, dessa coisa de tocar, é a dança cigana. Porque a dança cigana, ela trabalha, além da dança, a liberdade. Sim. Quando eu cheguei na minha primeira aula de dança cigana, 2 anos atrás, e eu assim, eu danço qualquer coisa, meu corpo se adapta, eu aprendi a fazer essa transição, não ter procurar combater aquela cara de bailarina clássica e entrar em qualquer área, né? Só que eu entrei na dança cigana
E como era uma dança livre, eu não conseguia dançar nada. Eu falei, nossa, o que está acontecendo comigo? Eu tô travada. Por quê? Aí eu percebi. Eu sou extremamente técnica. Dança esportiva é aquela coisa, você tem meta, você tem a figura, você tem que fazer, repetir, papapá. A dança cigana, você não tem que nada. Aí eu paralisei. Eu falei, como eu não tenho o quê? É isso que eu preciso. Voltar pro corpo. Voltar pro corpo, para sentir, para perceber o que a dança fala, a música fala para mim é diferente do que fala para você, mas o que ela está falando? E fui desenvolver justamente isso. Então eu entendo que a dança cigana não é à toa que se fala dos ciganos como que eles gostam da liberdade, mas é isso, essa liberdade interna de você ser quem você é. Pronto, a minha dança é essa. Não sei se você acha bonito ou não, mas eu tenho a liberdade de fazer a minha dança, seja do jeito que for. É lindo, é lindo. É bonito. E mexe também com espiritualidade, com os elementos, né? Fogo, água, terra, ar. Tudo isso você está trabalhando. Eu falo que é a minha meditação ativa, porque passiva eu não consigo. Então é essa. Ô, Carla, fala pra gente, além da dança competitiva, você também está envolvida em projetos para a democratização da dança. Sim. Aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala em dança esportiva e dança de alto rendimento, vamos falar que é 1% da população. É muito legal, eu adoro, mas é 1%. Então, de repente, me caiu a ficha, eu quero falar com 99%. O que eu faço? Eu vejo que a gente está enfrentando desafios na educação, de convencer que a educação física é importante, de convencer que a dança vai fazer a diferença na saúde mental e emocional, já falamos bastante nisso. Estamos com essa dificuldade de mostrar que a educação física tem que ser tão respeitada como qualquer área de estudo. Falta essa autovalorização de muitos profissionais de educação física que são maravilhosos, mas tem que mostrar, né? Olha, é assim, precisa, faz diferença e tal. E fora aí isso, então, esses 99% precisam ter acesso a essa informação, que é importante, que faz diferença, que traz saúde, que traz felicidade e que tenha um processo bom de ensino-aprendizagem, porque muitas vezes, o que eu ouvia dentro da minha escola de dança? Não gosto de dança de salão, eu queria morrer. Não gosto de dança de salão porque eu não tenho jeito. E eu respondia, eu aposto com você que você teve um professor ruim. O problema não está em você. Não é possível. Que eu falo, se você anda, você dança. E quem não anda também dança. E aí a gente fala em inclusão. 99% da população, eu tenho todas as idades. Eu tenho todas as necessidades especiais. Eu tenho todo... E é isso, a dança tá para todo mundo. O que é a dança? É o corpo, o movimento, a música e o seu eu, a tua expressão, o teu jeito. E o teu tempo também, né? É isso, o teu espaço. Porque muitas vezes às vezes você pensa, nossa, mas eu não tô conseguindo fazer esse passo. Mas se você tem um professor bom que te permite ir no seu tempo, é tão especial isso pra gente. Eu tive sorte no balé clássico de ter um professor bom, uma professora boa, que me dava essa liberdade. Sim, dá liberdade e te mostra meios de você conseguir de outra forma. Porque é você que vai conseguir, não é o professor. Exato. Mas muitas vezes, para você ter ideia, Vani, eu tive que enganar meu aluno, porque o problema estava aqui, em não acreditar. Então, eu enganava o aluno e falava assim, viu? Você fez. Pegava a pessoa desprevenida e enganava a pessoa mesmo para ela fazer o que ela negava. Entendi. Então, é isso. E aí você atinge realmente. Todo mundo pode dançar, eu tenho limitação, não tenho movimento nas pernas. Bom, mas você pode dançar de outra forma. Nós temos a dança sênior, que dança só com os braços, para quem
é idosinho, tem artrose, por exemplo, pega o lequinho, sabe? Tem tantas coisas para fazer. E, voltando para a educação, não entendo educação que não seja inclusiva. Sim. Não entendo. Educação, por si só, já está incluindo, né? Mas, enfim, é isso. Penso que esses projetos, eles... A vocação desses projetos é realmente tocar as pessoas para perceber que elas podem se sentir bem movimentando, que faz diferença. Perceber, a gente fala dos hormônios, né? Da dopamina, serotonina, mas sentir isso. A pessoa tá lá disponível. Intergerações, sim, porque eu já tive muita criança dançando com adulto, dança de salão, e é tão legal. Eu tinha alunos de 18 anos que saíam com senhorinhas, e amigos, fazem amizades, e é isso, não tem né, separação. Na verdade, não tem, ainda mais em movimento. Olha, vamos aí falar agora de Jogos Olímpicos, né? Neste ano, os Jogos Olímpicos trarão... Você até falou do break dance como nova modalidade competitiva. Você acha que isso pode trazer um impacto positivo para essa democratização da dança? Você chegou a falar um pouco do break, mas conta um pouquinho mais pra sem gente. dúvida. Toda vez que tem alguma coisa dos Jogos Olímpicos que chama atenção, já faz diferença, né? Quando o Guga ganhava o tênis, todas as crianças queriam jogar tênis, depois veio a Raíssa com o skate, todo mundo... Então, é a coisa da novidade, a menina... Novidade assim, né? Com 14 anos, né? Ganhando medalha lá com skate, quer dizer, isso é super legal, e o mais interessante é que vai tendo um movimento dos próprios professores de educação física trazerem isso para dentro das aulas de educação física. Então, a gente está vendo uma movimentação, muita gente trazendo o breaking para dentro da escola, mas o que está acontecendo é o seguinte, que a gente também tem que separar. Dentro do breaking, a gente tem muitos movimentos que são violentos para o corpo. Então, eu apoio nos ombros, nas costas, né? Fica com a perna para cima. Então, eu posso, como futebol de várzea, né? Voltando lá, né? Na dança para divertimento, eu posso ter uma dança acessível dentro da cultura hip hop, mas que não seja só os movimentos de breaking do chão, aquela coisa mais violenta, arriscada, enfim, tudo Será isso. Será que tem uma preparação tem que corporal, né? Então, para isso... Ótima pergunta! Eu fiquei pensando Ótima aqui, pergunta. Tá indo... Hoje nós não temos ainda, eu falo por conta da confederação. Nós não temos preparadores físicos na dança. Nós não temos treinadores na dança. Mas é um esporte. Então, em termos de área de trabalho, a gente vê no futuro, eu vejo no futuro, treinadores, preparadores físicos, árbitros. Até para evitar, né? Porque você pode fazer os movimentos, é claro, você faz os movimentos, mas precisa ter essa preparação. Pensa, se você fosse competir, você está dançando a modalidade que você gosta, você vai competir. Para você se expor, você não quer saber o que está sendo julgado? É isso. Se você vai se expor e vai competir num nível mais alto, você não quer saber quais são os critérios? Claro. Quem vai julgar? Sim. Ou você vai fazer papel de palhaça lá? Que é o que acontece muito em competição de dança na TV. Eles usam os bailarinos para espinafrar, porque é engraçado, para chamar público. E muitos profissionais falaram, pô, Carla, eu fui no programa tal, a gente dançou bem e fizeram a gente um papel ridículo e tal. Por que foi? Você tem que pesquisar que programa que você está indo, quem que está falando, qual que é a pegada, porque o programa já tem um perfil de fazer pouco mesmo, né, de quem está participando. Então, a questão é essa. Se eu sou atleta de alto rendimento, eu conheço quais são os critérios, como a arbitragem funciona, para eu dar o meu melhor. Para eu buscar o que eles buscam. O treinador que tem que fazer essa ponte. Só que nós não temos essa estrutura ainda. Nossa.
E isso é um problema. E aí, do nada, breaking foi para a Olimpíada, nós não temos estrutura nenhuma, não temos atletas. Mentira que temos atletas, não temos atletas, porque nós não temos todo esse preparo, nós não temos conhecimento. Na dança de salão, como no breaking, quem treina os movimentos arriscados? Como treinam? Um ajuda o outro. Tá, legal. Eu acho assim, é um trabalho de Hércules o que estão fazendo. Meus aplausos, de verdade. Mas, como se treina no Japão? Como se treina, eu vi na Alemanha. Existem ginásios como de ginástica olímpica para os movimentos perigosos. Sim. Com toda a estrutura de segurança. Porque nós estudamos na educação física essa parte de segurança no esporte. Que interessante você lembrar, né? E não está sendo visto, exatamente. E eu, quando comecei a estudar arbitragem, comecei a passar mal também. Falei, nossa, tem muita coisa ainda para andar. Tem muito campo para nós? Tem. Mas demora, porque primeiro as pessoas, no caso da dança, dança dos famosos, como que se estuda? Vendo vídeo. Todos os passos aéreos, olha, 99,9% vem do Lindy Hop, do rock. E tem os vídeos, tem competições nos Estados Unidos, gosta muito dessa coisa performática, que mais parece até, tem o rock and roll acrobático. Sim. Eu acho horrível, porque não é nem dança, é só pulo. O cara fica assim, abaixa, faz assim, e a menina corre como se fosse ginástica olímpica. Uau, olha, solta. vou te falar como quem assiste, eu também não gosto dessas Meu Deus, mas é assustador. Mas é mais pra ginástica mesmo. E aí vem os malucos que vão apresentar na TV, fazem isso em casa, vendo vídeo. E já da época da lambada, a gente via a menina desmaiando na pista, porque batia a cabeça no chão, sabe? E é isso, a gente não pode vender esse tipo de coisa, sabe? Essa adoração ao performático sem ter estrutura. Não nós, profissionais de educação física, né? Entendo. É sério. Carla, vamos falar, se você quer falar um pouquinho ainda, eu acredito que você falou bastante pra gente, mas as principais diferenças em se trabalhar com a dança profissional e a dança com um público mais amplo. Tá, a gente já atendeu, acho que quase todas as unidades do SESC, por exemplo, que é bem essa pegada de inclusão, de diversão, né? Dessa coisa das pessoas interagirem, do social. Na Secretaria de Esportes, normalmente se fala em... Como que é? Atividade de participação. Tá. Então, que é uma coisa mesmo para incluir todo mundo. E realmente é outra forma de se comunicar, o conteúdo você tem que tomar cuidado, a música, tudo você vai dirigir para isso. Então, como fazer? Tem que ser um movimento mais acessível, mais fácil. Tem que pensar em que todo grupo tem que caminhar mais ou menos junto, porque caso contrário, quem se dá muito bem vai começar a exigir de quem se dá muito mal. Então, isso tem que ser construído de forma que todos se ajudem. E, lógico, que isso vem com a prática. Mas é um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo, que também tem que ter talento para saber lidar. Eu falo que eu gosto de trabalhar no caos. Então eu adoro grupo grandão, mesmo que for barulhento, tá tudo bem. Mas assim, tem que ter uma hora que eu preciso realmente falar. Né? Então, como que a gente organiza isso? Aí deixa o pessoal se divertir, falar. Ok, mas tem que saber manejar. Mas eu adoro, aconselho que trabalhem assim, porque é muito legal, muito desafiador. Então, muitas vezes eu estava preparando os professores na minha escola, a gente tinha curso de capacitação para professores, eu já falava, você vai para o SESC agora. Que medo! Porque realmente é desafiador, mas é super legal. Bom, agora vamos voltar um pouquinho no tempo de EFE.
Conta pra gente quais são as suas principais memórias do tempo de estudante, as suas principais memórias do tempo de estudante de graduação na EFE. Eu estava até tentando lembrar de algumas coisas, mas assim, o começo da EFE, a gente saía muito da faculdade para fazer aula na Química, ICB, e também ia para o CPUSP bastante, né? CPUSP é parceiro. E não dá para não ir. Mas assim, traumático era na Química. Para mim, bioquímica foi traumático. É mesmo? Nossa, a matéria? Foi. Porque eu já fazia na biologia, bombei tudo. Eu falei que nessa época eu aprendi a jogar truco, porque a bioquímica eu não consegui, de jeito nenhum. Na educação física foi melhor, tanto que eu consegui me formar, né? Consegui passar, mas realmente foi traumático. Tinham aulas na física, na química, e foi assim um processo difícil, mas que por outro lado aproxima os alunos, né? A gente se ajuda, então sempre tem um lado legal. Eu tenho uma memória muito bonita, mas assim, era muito particular, porque assim, eu saí um dia e eu sempre conversava com os funcionários e eu conversando com um funcionário, eu falei assim, nossa, que legal, como tem passarinho aqui, porque eu era da biologia, eu estava sempre vendo os passarinhos. Ele falou assim, é porque aqui tem uma amoreira. Ah, tá. E na beira do rio era cheio de amoreira, todo mundo ia lá comer amoreira e os passarinhos curtindo as amoreiras. E ele falou assim, ele arrancou um galho assim, leva esse galho que nasce. Você sabe que eu tenho a amoreira da educação física até hoje na minha casa. É sério? Da amora todos os anos. E eu lembro daquele... Ele era um guarda, um segurança, faz tudo ali da frente. Não lembro o nome dele, mas eu lembro dele. Que bonito, né? A minha árvore, a minha amoreira. Que legal. Eu acho que essa é a memória que eu tenho. Mas, sim, é lógico que assim, na USP a gente tem as memórias assim de como ela era antes, né? Tinham menos prédios, era tudo mais rústico, enfim. O bandejão, como que a gente ia, né? Quinta-feira, dia de peixe, ninguém queria ir comer. Não sei se agora é assim, mas tem muitas memórias engraçadas nesse sentido. O que você diria para os alunos da graduação, né? Da FE, que querem seguir nessa área da dança, o que a Carla diria para eles? Eu tenho muitas coisas para falar. A Carla que dança Não, eu acho que a Carla professora, por conta da pós-graduação, tem muitas coisas que me incomodam, porque lá na pós-graduação já chega o pessoal formado. Eu falo para eles, olha, somos todos profissionais e a gente está aqui para trocar. Mais do que para vocês receberem, vocês têm que ter outro olhar. Sim. E pensando em mercado, eu vou falar algumas coisas que me incomodam. Eu acho que o bom profissional, ele não precisa falar difícil. Porque a gente quer que a informação chegue. Se eu quero que a informação chegue, ela tem que ser simples. Ela tem que ser acessível. Então, esse academiquez, eu honestamente não vejo sentido. A outra questão é justamente a comunicação. A gente tem que cuidar da comunicação e muitas vezes a gente estuda e vai somando conteúdo, né? Eu falo que existem colecionadores de pós-graduação e não é necessariamente por aí. Eu acho que a gente tem que saber fazer essa combinação, que você perguntou tanto para mim, mas como que você fazia o conteúdo da educação física jogando na dança? Esse é o ponto. Como você faz a amarração para a tua realidade? O teu aluno só você tem. Então eu falo, mas eu faço assim na escola. Tá bom, mas é a tua escola, é o teu grupo de alunos. Na outra, talvez não funcione. Então essa realidade, né, de achar, eu tô arrasando. Não, você tá arrasando porque você tá nesse local, nesse momento, com esse aluno. E aqui, será que vai ser igual? Então, se concentrar um pouco mais na comunicação, como você se comunica, ter mais de uma forma de passar a mesma informação. 1, 2, 3
formas diferentes de passar, porque uma delas vai servir para o teu aluno. Muitas vezes, quando a gente fala que um professor é ruim, né, que a gente comentou, é a forma de passar a informação que não está boa. Então, aí está o cerne de toda a questão dos relacionamentos mesmo. Qual que é o grande problema dos relacionamentos? E eu estou falando de relacionamentos amorosos, profissionais, familiares. Está na comunicação. Então, nós precisamos muito do conteúdo, mas que a gente lembre que a gente precisa de uma boa comunicação. E na comunicação, tem que ter a verdade. Chega de falar mentira, sabe? As mentiras boas, né? Então, que se fale a verdade com amor, com respeito. Então, aí eu trago a ética. Daí a gente fala assim, aquela ética do mundo corporativo. Não, a ética dos soft skills. De você ser uma boa pessoa, de você ser respeitoso, de você entender que o ponto de vista de um é diferente do outro e tá tudo bem. Então, é isso que tá faltando. Mesmo no mundo corporativo, isso é super valorizado, né? Soft skills. Então, é isso. O foco nessas questões, como ser humano, se nós trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente tem que se aprimorar nisso também. Então, no Congresso de Educação, me fizeram alguma pergunta e eu falei para eles, eu não posso falar de estudantes sem falar dos professores, porque as necessidades são exatamente as mesmas. Todos nós temos saúde mental abalada, saúde emocional abalada, tá todo mundo ainda abalado. Então, cuidar disso, sejamos mais verdadeiros, né? E uma vez me falaram, eu falei assim, mas como que eu vou ser verdadeira? Isso é muito difícil de falar, fale com amor. Eu fiquei meio chocada, mas eu falei, é a verdade, é isso. E esses valores, muito antes de virem da ética do mundo corporativo, vêm de bases espiritualistas, sabe? Estão aí há muito tempo. Sim. Então, voltar nesses valores que são básicos. Veja, eu estou falando de valores e de comunicação, não é difícil. É a gente ser mais verdadeiro. É isso. É difícil, né? No fim das contas. Então, conta pra gente como você se sente ao fazer parte da história da escola. Olha, dessas comemorações, né? Eu vou falar que eu sempre levei com muita responsabilidade. E nesse ponto, assim, como profissional que eu falo, mas como ser humano também. Eu levo com muita seriedade. Eu falo que eu não estou brincando com o meu trabalho. Nem quero brincar. Né? A gente brinca entre amigos, né? Você veio aqui para fazer porcaria? Não, eu vim para fazer coisa grande. É isso. Então, levo com muita responsabilidade, com muita gratidão. Sabe, realmente eu mantenho contato até com a professora Silene Okuma, por exemplo. Ela é doutora em envelhecimento e já é uma influencer agora. E a gente troca muitos assuntos. É isso, a gente valorizar, a gente ter essa gratidão, a gente saber que a gente construiu o que outras pessoas já vinham construindo. Vi uma vez um texto, era até uma poesia, que fala que às vezes a gente está abrindo caminho com facão e quem vem atrás vem colhendo flores. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Alguém abriu o caminho antes para mim, mas alguém se aproveitou disso também. E tá certo. Então, vejo isso de uma forma muito bonita, de uma construção conjunta. E sou super orgulhosa da faculdade. E dos meus amigos, vejo, acompanho, adoro. Carla, olha, muito obrigada de coração por compartilhar a sua história, essa trajetória nesse podcast que é tão importante para a escola e tão rico, né? Conhecer as histórias de vocês. Eu que agradeço. Então, nosso muito obrigado do fundo do coração. E você tem mais alguma coisa para falar? Você cobriu tudo. Tratou de todos os assuntos. Muito obrigada. Foi uma conversa super completa. Gostei muito. Obrigada.
Gente, agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa ele foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP Oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio, gente. Dá um tchauzinho aí, Carla. Até o próximo.